Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é Dr. Pedro Pires, cirurgião fetal do Real Hospital Português. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito ouvimos falar sobre os problemas do feto. Ora, às vezes a gestação pede um acompanhamento e até uma intervenção. Para falar sobre isso, nós convidamos o médico e cirurgião fetal, Dr. Pedro Pires. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso em recebê-lo, doutor. Primeiro, eu quero começar perguntando exatamente o que é a cirurgia fetal e como é que ela pode nos ajudar. Cláudia, veja bem, a cirurgia fetal é uma área de atuação hoje que já vem evoluindo bastante no Brasil, mas você sabe que medicina, as áreas mais recentes exigem um tempo muito grande para se consolidarem, né? A ultrassonografia está em pleno desenvolvimento, em pleno avanço, e é uma área que tem se destacado muito. Eu poderia dizer que a partir da década de 60, o feto passou a ser melhor avaliado através de recursos eletrônicos, e a ultrassonografia, quando surgiu, após isso, foi uma grande revolução, porque aí nós passamos a ver o feto intraútero e ele passou a ser um paciente intraútero. É como se nós tivéssemos tirado as cortinas do ventre materno, né, do ambiente intrauterino, e passamos a ver esse paciente. Foi um grande avanço, foi a ultrassonografia. Doutor, e esses avanços, além da ultrassonografia, o que se torna possível mediante isso? Muito bem. A partir da ultrassonografia, nós conseguimos fazer grandes diagnósticos e, à medida que a evolução da tecnologia da imagem, e agora principalmente com inteligência artificial, nós temos condições de fazer diagnósticos muito precoces, né? Principalmente quando a gente fala em diagnóstico intraútero, a gente lembra logo de malformações, principalmente quando a gente fala em cirurgia fetal. E hoje essas malformações, praticamente 90%, 95% das malformações possíveis de serem identificadas intraútero, podem ser identificadas, e a partir daí se fazer uma programação de acompanhamento, de monitorização e, às vezes, de tratamento intraútero. Agora, como é que vocês decidem se uma cirurgia fetal é a melhor opção em cada caso? Excelente, mas mais difícil do que indicar a cirurgia fetal é identificar os casos que não se beneficiarão da cirurgia fetal. Então, hoje em Olha, dia, nós temos alguns grupos, assim, muito que a cirurgia fetal tem se consolidado, né? No caso de prenhez gemelar, por exemplo, quando há uma transfusão feto-fetal, explicando melhor, a placenta é por única para... favor, que nome é esse? São 12 bebês e uma única placenta para servir aos 12. É o prato de comida que vai ser dividido para duas pessoas e essa placenta não está adaptada para isso. Então, um bebê recebe a alimentação, a nutrição, e o outro não. É que nós chamamos de transfusão feto-fetal, e a cirurgia fetal tem se colocado como um procedimento salvador nesses casos Olha, de transfusão feto-fetal. Porque se essa transfusão com começa a agravar, os dois bebês irão a óbito intraútero. E quando nossa, você intervém com a cirurgia fetal, com a fetoscopia, com tratamento a laser, você tem uma chance de 80% a 85% de salvar pelo menos um desses bebês que estariam determinados ao óbito. E aí é um grande avanço. Além da cirurgia no gemelar, nós temos também um procedimento cirúrgico que vem ganhando cada vez mais espaço,
que é do ponto de vista das meningomielocélices, aqueles bebês que têm um defeito na coluna e que Hum. a medula fica exposta e eles terão graves comprometimento neurológico, e essas crianças podem já ser operadas intraútero, com o apoio da neurologia, se faz esses procedimentos intraútero, melhorando a condição dessas crianças após o nascimento. Então, são hérnias diafragmáticas, também já podem haver intervenção intraútero, então, uma série de situações. Mas, Cláudio, o que é interessante nós observarmos é que, mesmo aqueles casos em que a cirurgia fetal não pode ser realizada, não trará benefício, só o fato de termos o diagnóstico já muda completamente o prognóstico dessas crianças, pelo fato de nascerem num centro de referência, que serão triadas para um centro terciário, que dispõe de especialistas de atenção multiprofissional para receber essa criança. Isso, às vezes, é a diferença entre a vida e a morte, você ter o diagnóstico ainda intraútero. Sem dúvida, doutor, é fantástico. Nossa. Agora, essa cirurgia, ela oferece algum tipo de risco para a mamãe? Excelente essa pergunta. Nós convivemos com esse dilema no dia a dia dos diagnósticos e das decisões para interrupção de gravidez. Toda vez que você é, invade o ambiente sagrado intrauterino, que aquilo é um altar, né? Quando você invade esse ambiente com equipamentos que você, por mínimo dano, por mínimo trauma que ele venha trazer, você invadiu a cavidade amniótica, isso pode levar a situações, principalmente, de ruptura da bolsa amniótica, à medida que a gestação vai avançando após esses procedimentos, e também pode desencadear contrações uterinas e trabalho de parto, o que anteciparia o nascimento dessa criança nascendo prematuro, que é um grande problema. Mas essas complicações, digamos assim, cada vez estão sendo mais contornadas com o Sim. desenvolvimento de equipamentos menos traumáticos e cada vez menos invasivos. A cirurgia fetal ela está caminhando para ser uma cirurgia de invasão o mínimo possível. Iniciamos com aberturas da matriz uterina, abria o útero para fazer o procedimento intraútero, mas à medida que as tecnologias vão avançando, esses procedimentos de abertura de incisões são incisões menores, às vezes apenas guiados por um fetoscópio que faz uma incisão puntiforme, como uma laparoscopia, entende? Então, Sim. esses procedimentos estão minimizando esses riscos do procedimento intraútero. Agora, dentro dessas possibilidades todas, né, quais são os problemas mais comuns que podem ser corrigidos com esse tipo de intervenção? Ah, perfeito, exatamente o que eu falei. A transfusão feto-fetal na gestação gemelar, que é uma complicação temível, e você muda a história dessas crianças, desses pais, né, quando você intervém. As malformações da coluna, a meningomielocele, a espina bífida, hérnia diafragmática, alguns tumores fetais podem ter uma intervenção e melhorar o prognóstico dessas crianças com tratamento de várias maneiras que podem ser abordados esses tumores. Essas são as grandes áreas assim que a ultrassonografia, o tratamento intraútero tem dado uma grande contribuição. Doutor Pedro, a gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já já. E você de casa, não mexe no canal, hein? É rapidinho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Dr. Pedro Pires, médico e cirurgião fetal do Real Hospital Português. Doutor Pedro, vocês já tiveram casos emocionantes ou marcantes que vocês poderiam relatar aqui para a gente? Ah, Cláudia, que pergunta maravilhosa, porque eu sempre me emociono ao lembrar
de 3 de junho de 2019. Esse caso foi emocionante por dois motivos. Foi a primeira cirurgia fetal no Real Hospital Português, e a partir daí, o Hospital Português passou a ter um serviço denominado de Real Cirurgia Fetal. Foi uma transfusão feto-fetal, e, Nossa. e, na realidade, veja que coincidência magnífica. Nós estávamos já com uma paciente agendada para fazer esse tipo de cirurgia, quando surgiu um caso idêntico. Então, foram feitas duas cirurgias no mesmo dia. Então, Nossa. todas as duas gestantes saíram com seus bebês no braço. Iriam perder todos dois, porque eram casos bastante avançados de transfusão feto-fetal. E depois dessa cirurgia, realizamos outras, inclusive recentemente fizemos uma derivação vésico-amniótica, é um bebê que tinha uma oclusão da bexiga, com a distensão enorme da bexiga, e isso impede o desenvolvimento intraútero, porque ele não consegue produzir líquido amniótico. E aí é uma cirurgia, Cláudia, que é menos invasivo o ambiente intrauterino, porque você não precisa colocar, não precisa abrir a parede uterina, não precisa colocar o fetoscópio, você vai apenas com catéteres guiados por ultrassom, que a ultrassonografia é uma ferramenta imprescindível Fantástica, né, na doutor? medicina fetal, é imprescindível. Eu diria que o ultrassom hoje, em todas as áreas da medicina, né, é um equipamento imprescindível. E na medicina fetal, ela não adianta, não vai à frente sem o auxílio da ultrassonografia. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, quer fazer medicina fetal? Seja um bom ultrassonografista. Olha, bacana dica aí, hein? Agora, doutor, o que que acontece após essa cirurgia, né? Como é Sim. que é o acompanhamento daí em diante? Perfeito, essa sua pergunta tudo depende de um bom entrosamento multiprofissional. Porque quando essa gestante chega com um diagnóstico de uma malformação e com indicação de um procedimento intrauterino, ela pertence a toda uma equipe, né? Ela tem o pré-natalista, né? A maternidade, onde ela está sendo acompanhada, onde vai ser feito o procedimento, a questão do bloco cirúrgico, as áreas afins que vão entrar também, se é a cirurgia pediátrica, a UTI neonatal, se é o pessoal da neuro, a cardiologia fetal e pediátrica é fundamental, porque a malformação cardíaca é a mais comum malformação intraútero, a malformação congênita mais frequente, e é a que mais se beneficia do diagnóstico intrauterino, independente até de cirurgia, só fazer o diagnóstico, você já melhora o prognóstico dessa criança. Então, são vários profissionais envolvidos, o grupo de anestesia. Então, essa é uma paciente, o pessoal da psicologia, da assistência social. Então, é uma paciente que tem uma abrangência, um casal que a gente tem que ter uma conversa, uma abrangência, um acompanhamento muito grande. Essas pacientes têm que ser monitorizadas após esses procedimentos, muito de perto, por todos esses profissionais que estarão fazendo esse acompanhamento. E a grande preocupação que nós temos é para que o procedimento não venha determinar uma iatrogenia, não venha trazer um parto prematuro extremo, porque Sim. essas malformações geralmente levam a um parto prematuro, mas a intervenção pode antecipar essa prematuridade. Então, nós fazemos todo um cuidado, todo um acompanhamento com medicações preventivas, tratamento de contração uterina com internamento, etc. Tudo isso com uma equipe multiprofissional que faz toda a diferença, e o Hospital Português tem todos esses recursos, tem uma equipe magnífica em todas essas áreas que nós acabamos de citar. Agora, doutor Pedro, em que momento, qual é o período da gravidez que se faz essa cirurgia? Isso, aí entra a questão do diagnóstico precoce. Existe um exame no pré-natal de ultrassom chamado ultrassom morfológico precoce, que é ultrassom de 12 semanas. Esse exame é fundamental, é um leque de oportunidades. Nessa época, nós podemos diagnosticar até 40% das malformações. E aí, no quinto mês, que é o exame de 20 a 24 semanas, é o segundo morfológico, é o morfológico mais, digamos assim, mais robusto, porque o bebê já está maior, as estruturas já estão quase todas definidas, e aí nós complementamos com o do primeiro trimestre, e aí nós já fechamos praticamente 85, 90% das malformações. E esses diagnósticos têm que ser dados precocemente, porque esses tratamentos,
Eles geralmente, Claudio, eles oscilam para ser feito em torno de 24 a 26 semanas, extrapolando 28 semanas. Então, nós já estamos falando aí do sexto mês, já terminando o sexto mês, quinto para o sexto mês, é geralmente o período em que devemos fazer esse tipo de tratamento e de abordagem. Agora, doutor Pedro, o que que diferencia, né, esse trabalho no Real Hospital Português? Excelente. É interessante lembrar que quando fizemos a primeira cirurgia fetal no Hospital Português, junho de 2019, parecia que estávamos fazendo a centésima. A orquestra funcionou como uma perfeição, uma sincronia, porque o procedimento envolvia a maternidade, né, o obstetra, o bloco cirúrgico, o responsável do bloco, a enfermagem do bloco cirúrgico, a enfermagem que acompanha essa paciente pós-procedimento, o grupo de anestesiologia, né, a equipe de UTI neonatal, a equipe de pediatra, tudo em sintonia. Quando é um procedimento voltado para a área de neurologia, aí entra o grupo da neurologia. Quando é um procedimento da área de cardiologia, que geralmente é o próprio cardiologista que vai fazer, entra a equipe de cardiologia. Então, o hospital tem tudo isso. E, além do mais, eu tenho trazido equipes de fora, colegas de São Paulo, colegas dos Estados Unidos, que participam do grupo da Real Cirurgia Fetal, o doutor Rodrigo Ruano, que hoje é chefe do serviço em Miami, o doutor Maurício Saito, que é um dos grandes especialistas em medicina fetal em São Paulo. Eles são maravilhados com a estrutura de bloco cirúrgico do Real Hospital Português, que não deixa a desejar a bloco cirúrgico de nenhum centro no mundo, em termos do que é necessário para esse tipo de procedimento em medicina fetal. Então, nós temos tudo. Nós temos os recursos humanos, nós temos uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, e temos uma estrutura hospitalar e de tecnologia de ponta. Então, o Hospital Português, aos poucos, o Real Cirurgia Fetal vai se transformando numa referência no Nordeste para esse tipo de procedimento. Bom, doutor Pedro, agora a gente vai fazer um novo intervalinho, viu, gente? Mas olha, é bem rapidinho. Volto já já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, doutor Pedro Pires, médico e cirurgião fetal do Real Hospital Português. Doutor Pedro, nós falamos tantas coisas e eu quero fazer uma pergunta que eu acho que ela é decisiva. Praticamente, a gente pode dizer que um desses bebês teve a sua vida alterada por ter passado por uma cirurgia fetal? Sim, não tenha dúvida. Antes de falarmos do procedimento em si, da cirurgia fetal, muitas crianças que têm o diagnóstico da malformação intraútero, independente de fazer a cirurgia fetal, que em algumas situações não há indicação de cirurgia, só o Sim. fato de se preparar para receber essa criança num ambiente com multiprofissionais, num ambiente de alta complexidade, de um hospital de alta complexidade, isso aí já muda da água para o vinho, já muda entre a vida e a morte, né? Como nós falamos. E com relação àqueles que são submetidos a um procedimento cirúrgico, a diferença é fundamental. Por exemplo, como eu citei, a cirurgia para transfusão feto-fetal, a cirurgia laser. Você tem uma gestante que tem 12 bebês, tem uma placenta só, e os 12, se deixar do jeito que está a condição de transfusão, eles irão a óbito. Ou seja, ela vai perder os 2 bebês. Então, nós hoje estamos completando, 2 crianças completando 5 anos. E todo ano eu recebo as imagens dos aniversários dessas crianças. As mães me mandam, que foram exatamente os 2 primeiros
as duas primeiras cirurgias aí no Hospital Português. Então, mudou completamente. Essas mães estavam com um prognóstico selado de que iria perder os dois filhos, né? E mudou completamente. Esse é só um exemplo entre tantos e tantos outros. Os bebês que têm meningomielocele, quando fazem a cirurgia fetal, têm uma evolução pós-natal do ponto de vista neurológico completamente diferente daqueles que não se submetem ao procedimento intraútero. Então, assim, é um grande avanço que nós estamos buscando é cada vez ser menos invasivos com essas cirurgias. Doutor, o que é mais importante na equipe, uma equipe que para garantir o sucesso dessa cirurgia, o que você pode ressaltar? Cláudia, essa sua pergunta é maravilhosa. Muito obrigado por essa pergunta. Primeiro, transparência com o casal. Você não pode vender ilusões, nem você pode ser muito drástico, porque tem muita coisa na medicina que foge ao nosso conhecimento. Então, nós temos que ser muito transparentes. Esse é um momento muito, muito difícil para o casal. É um peso enorme para eles decidirem o que vão fazer. E eles têm que sentir na equipe que está acompanhando uma segurança e uma transparência muito grande de que todas as possibilidades que podem vir a acontecer com o procedimento ou em não fazendo o procedimento. Eu acho que isso é fundamental, é ter o casal junto com você e ter noção dos seus limites como médico. Então, isso é que é importante, nós termos essa capacidade de ter o paciente sentir-se seguro com a equipe. Isso é fundamental e sentir a segurança que a estrutura hospitalar e a estrutura dos médicos que estão acompanhando podem oferecer para o casal e para o bebê. Porque, Cláudia, gravidez não combina com notícia ruim. Gravidez é um momento tão magnífico na vida da mulher, da família, porque são muitas pessoas envolvidas naquele processo. É muito difícil você Verdade. dar um diagnóstico e você tem que entender esse casal, porque é uma situação que eles vão vivenciar, que vão ter muitas dificuldades e tem que ser muito apoiados. E como é que é o suporte que o Real Hospital Português dá para essa família? O suporte, ele se dá exatamente por ter toda essa gama essa rede de atuação, né? Se é uma gestante cujo feto se inclui numa cirurgia, num diagnóstico mais da área neurológica, tem a equipe pronta. Se é cardiologia, exatamente, que inclusive o serviço é pioneiro, né, em cardiologia fetal e pediátrica no Nordeste e um dos primeiros no Brasil. Se é na área urológica, então tem toda uma equipe de cirurgiões pediátricos, tem uma equipe de neonatologia, de UTI, uma equipe fantástica de pré-natalistas, né, uma equipe, o Real, a Real Mater, né, a maternidade do Hospital Português, né? Então isso é o que deixa o paciente saber o seguinte, poxa, aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho todo mundo que vai acompanhar o meu bebê. Tem um grupo de enfermagem já preparado para isso, tem um grupo de anestesiologia já preparado para isso. Enfim, isso é o que dá a diferença e a segurança para o paciente, além de ser um serviço que tem tecnologia, né, do mais alto nível, tecnologia de ponta. E ainda falando em tecnologia, o que que a gente pode esperar em avanços para essa área? Quais são os prognósticos, doutor Pedro? Cláudia, nós torcemos para que cada vez os equipamentos utilizados, os fetoscópios, as óticas, as agulhinhas, cada vez fiquem menores para a gente traumatizar o menos possível esse ambiente sagrado intrauterino. Esse é a nosso desejo e a tecnologia está avançando para isso. Já há um avanço muito grande, como eu lhe falei no início. Antes você tinha que abrir a parede uterina para acessar o feto. Hoje, através de fetoscópios, né, de agulhas, de câmeras, você consegue acessar esse ambiente e fazer tratamentos invadindo o menos possível a matriz uterina. Então, esse é o avanço. Quem sabe lá na frente a robótica, né? O Hospital Português é referência para o Brasil em robótica. Então, nós já estamos visualizando, vislumbrando a medicina fetal como um todo, na Europa, nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, já de olho na questão de utilizar a robótica em cirurgia fetal, mas é algo que ainda está caminhando a passos lentos para que possa ser reduzido esses equipamentos
para entrar no ambiente intrauterino. Então, esse é o nosso desejo, e a inteligência artificial que vem nos ajudar bastante. E uma coisa que é muito importante, a resolução dos equipamentos de ultrassom, o preparo dos profissionais para cada vez dar diagnósticos mais precisos. O que o doutor Pedro Pires pode deixar de mensagem para algum casal, alguma família que tenha este caso neste momento, que precise fazer uma cirurgia fetal? Olha, o que eu diria é o seguinte, é ter cautela, procurar profissionais assim com experiência e convivência para ouvir um aconselhamento, porque uma coisa muito importante na medicina fetal é o aconselhamento, né, para se sentir seguro o máximo possível, para que tenham os melhores resultados e buscar estruturas, né, de apoio, né, estruturas hospitalares que realmente garantam essa segurança para o casal. É muito importante isso. Doutor Pedro, as pessoas que estão nos assistindo em casa e que têm interesse de saber um pouco mais ou entrar em contato, como é que pode fazê-lo? Ah, sim, Cláudia, o pessoal pode nos contactar no 81, né, o prefixo 999327558. Teremos o maior prazer em dar as respostas, dar o retorno. Doutor Pedro Pires, eu quero agradecer a sua entrevista. Foi um prazer tê-lo conosco, com tantas novidades tão interessantes. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Eu que agradeço, Cláudia, a você e todo o seu time aí que trabalhou conosco nessa transmissão e a todo o seu público fiel, né, que sempre lhe ouve e lhe assiste. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E você que está em casa já sabe, nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado. Eu espero você. Até lá.